Olá, tudo bem com vocês, queridos alunos? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais um dia de aula, tá bom? Onde nós, graças a Deus, já está chegando o nosso grande reencontro para estarmos todo mundo juntos nas aulas presenciais, né? Então vamos lá, pega o livro de vocês, capítulo 5, tá? Módulo 2, tá bom? Onde você vai abrir o seu livro e vai estar lá na página 9. A 9 é Arte Paleocristã, tá bom? Vamos lá? A fase catacumbária. Uma professora, que nome estranho, também acho. Nada mais é do que um dormitório. Dormitório para quem? Para as múmias? Dormitório para os mortos. Sim, para os mortos. Então vamos dar início à nossa aula de hoje, tá bom? E aqui nós vamos fazer uma breve leitura do nosso assunto, certo? Página 9, lembrando, tá bom? Então vamos lá. No início do século II, o grande Império Romano já estava em declínio, no qual chegava ao fim da era da conquista. O estabelecimento de escravos ficou comprometido, no qual, nesse contexto, uma nova religião do cristianismo dava a esperança de uma nova vida, um novo horizonte, principalmente nas minorias, que eram aquelas classes bem mais baixas, a classe dos escravos, dos menos favorecidos, tá? O núcleo do cristão era perseguido principalmente por negar a divindade a César. Diante de Deus, todos somos iguais. Portanto, o cristão não considerava necessário prostrar-se diante do imperador, ou seja, na cabeça deles eles não tinham que prostrar-se. O que é prostrar-se? É se curvar-se, entendeu? Ao imperador, porque Deus é acima de tudo. Para que não sejam levados ao Coliseu, aos outros artefatos, os escravos eram bastante influenciados, pois eles se refugiavam nas catacumbas, né? Que é onde vocês vão ver posteriormente o que é isso. Catacumbas é um cemitério. Por isso que o nome é dormitório. Dormitório de quem? Dos mortos. Porém, então, professora, será que eles se misturavam com os mortos? Olha o dedinho. Não. Eles, sim, tinham uma parte que era os dormitórios dos mortos, como também tinha um outro refúgio, que era um outro lado, no qual eles faziam as suas orações, certo? E com isso, que estávamos abandonados, pois o investimento do crescimento da cidade crescia bastante. Então, com isso, eles tiveram uma grande reunião para que eles pudessem estar fazendo essas orações. E o único local que eles encontraram, os que vocês podem estar observando aqui, eram onde colocavam os mortos, tá? Que eram feitos com capricho, porque era o aposento deles, onde eles iriam ficar pelo resto das suas vidas, né? No caso, era quando eles iriam para onde eles ficavam, e até mesmo o local onde os cristãos iriam fazer a sua adoração a Deus, tá? É onde eles se reuniam e faziam as suas orações, certo? E vale também ressaltar que
Os valores da religião cristã vão impregnar todos os aspectos da vida medieval, no qual a compreensão do mundo era dominada pela figura de Deus proposto pelo cristianismo. É uma chamada de teocentrismo, é uma mistura teo vem de Deus, centrismo é onde ele se concentra, teocentrismo. Teo é Deus, centrismo é o centro, Deus é o centro das atenções, certo? E a igreja também começou a representar pelo céu e a terra, e o único local onde eles poderiam ficar para fazer esse momento de oração somente nas catacumbas, que eram os subsolos, que eram um cemitério, onde eles não eram perseguidos, eles poderiam ter o seu refúgio, mas que ninguém o poderia pegá-lo, certo? E só lembrando também que os primeiros cristãos da arte paleocristã estavam preocupados com a arte de frente, como vocês podem ver aqui, ó. A arte de frente. Lembra que o romano era feito de lado, porém algumas partes dos membros dele eram virados para frente. Tá lembrado disso? Que foi a nossa aula anterior. E os gregos se preocupavam em buscar sempre a perfeição de que nada se desenhasse a minha feição. Então, iam com os pequenos detalhes que eu tenho no rosto, que eu tenho no corpo. Então, os gregos buscavam sempre a perfeição daquela obra de arte, certo? E os romanos, eles se preocupavam sempre com a arte mostrando a realidade, certo? Se eu era professora, então eles iriam fazer a minha pintura mostrando a minha realidade, o que eu faço, qual é a minha profissão. Então, sempre os romanos buscavam, da sua arte, colocar sempre a realidade. Era o que estava acontecendo naquele período. Os gregos era buscar a perfeição nos traços da arte. E os paleos cristãos, eles se preocupavam sempre com a arte de dentro. Não era a arte a aparência, não era a perfeição da pessoa e nem da arte em si. Era sempre buscar um sentimento de dentro, que aflorava dentro para expor, que é representado pelo Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o que você lê e coloca em prática, né? Você leu, mentalizou, raciocinou e vai colocar em prática tudo que a Bíblia nos mostra. Para vocês terem essa diferença, tá? O que é a arte grega, o que é a arte paleocristã e o que é a arte romana, certo? Olha que isso vai cair lá no teste, hein? E a arte que estava dentro da pessoa. A intenção era de ensinar a história cristã que representava Cristo, Deus, né? E mais aqui à frente, a sua finalidade era comover o espírito para levá-lo a Deus, que foi o que eu falei, né? Eles ficavam sempre mencionando, passando a arte divina para as pessoas. E quais eram essas pessoas, professora? Eram os povos mais carentes, onde eles se reuniam, faziam aquela reunião para falar sobre Deus, né? Mais à frente, nós temos o império da fé, né? Que no caso, eles se comunicavam através de símbologias.
tá? No qual nós vamos estar vendo algumas aqui, ó, como está aqui no slide, eu vou estar lendo para vocês. Serviam-se de símbolos que pintavam nas paredes das catacumbas e gravavam nas placas de mármore que lacravam nas sepulturas. Lembrando que eles faziam o momento das suas reuniões religiosas no cemitério. O cemitério eram as catacumbas, tá? Os seguidores de Cristo apreciavam muito a simbologia, pois representavam de modo visível a sua fé. Ou seja, como eles eram bastante perseguidos, eles andavam pelas ruas. Porém, quando eles encontravam com uma pessoa, então eles se identificavam que eram mesmos religiosos, cristãos, através de um símbolo. Geralmente era o peixe. Mais à frente eu vou estar falando sobre alguns outros para vocês, tá? Mas esse símbolo que vocês estão observando aqui, tá dando para você observar, tá? O símbolo do modo visual da fé. O termo símbolo indica um sinal de concreto ou de uma figura que na intenção do seu autor se refere ao mundo espiritual, certo? E mais aqui, ó. Inicialmente, essas pinturas limitavam-se para representações dos símbolos cristãos, como a cruz, que era um símbolo do sacrifício de Cristo, a palma, símbolo do martírio, a âncora, que era o símbolo da salvação, o peixe, que é o símbolo da perfeição do artista cristão, pois a letra da palavra peixe em grego é Christ, no qual significa a expressão Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Essa pintura cristã também evoluiu e mais tarde começaram a aparecer cenas de Antigo Testamento, mas o tema era predileto dos artistas cristãos. Então, eles representavam muito esses símbolos para se identificar, para se reconhecer como Cristo, como cristianismo, como faziam parte daquela religião, tá bom? E um outro símbolo também, como vocês podem estar observando, em 470 anos, com a tomada da Roma pelos povos bárbaros, teve o início da história conhecida como a Idade Média, mais conhecida como paleocristã ou cristã primitiva, é a mesma coisa, trazendo modificações no comportamento humano. Ou seja, quando tinha aquelas reuniões lá na catacumba e que eles se reuniram para falar de Deus, houve uma grande transformação. E quais seriam essas transformações? Fazer o bem, não faziam mais maldade para o próximo, ajudava o próximo. São coisas assim no cotidiano que eles foram mudando dia por dia. E com o cristianismo, a arte se voltou para a valorização do espírito, ou seja, eles ficavam mais atenciosos com as pessoas, eles não tinham mais aquele momento de que tudo era guerra, que tudo era morte, então eles prezavam muito o espírito, certo? E mais à frente nós vamos também estar falando enquanto os romanos se desenvolviam em uma arte colossal e espalhavam seu estilo por toda a Europa e a parte da Ásia, e os cristãos naquele segmento de ensinamento de Jesus Cristo. Então, eles faziam tudo para que eles seguissem à risca tudo que Jesus Cristo havia colocado naquela passagem da Bíblia, certo?
E começaram também a ter uma arte simples, uma execução de pessoas que não eram grandes artistas, mas que surgiram através da cristã primitiva, que é o paleocristianismo, tá? E mais aqui, que eu não posso também deixar de comentar com vocês, que a âncora, ela significa, que é um símbolo, né, que eles mostravam naquela época, a salvação e a firmeza da fé, no qual os golfinhos também representavam os novos convertidos que estavam nadando para um novo conhecimento, o novo conhecimento da palavra em Cristo. O ramo, né, como todos nós hoje em dia conhecemos, a pomba também significa paz, né? O alfa e o ômega, que é Deus, no princípio, meio e fim. O lírio, que simboliza a pureza. Tudo isso eles desenhavam, eles faziam nas catacumbas, certo? No qual todas as pessoas que iam para lá se reuniam para falar da palavra de Deus, para fazer as orações individuais, tá? Então, aqui nós vamos estar falando, né, sobre a fase do reconhecimento. O reconhecimento, qual seria, professor, então, esse reconhecimento? Que eles eram bastante perseguidos, mas que depois de 3 séculos, eles se tornaram finalmente a elevação da categoria da religião oficial do Império Romano, graças a Constantino, que se converteu na nova fé, que vocês podem estar observando aqui na página 10. Esse daqui foi o Constantino. O Constantino, ele fazia parte do império, mas que ele se converteu. Ele, na nossa linguagem, né, aceitou Jesus como seu único e fiel Salvador, certo? E no qual aqui diz assim, ó, as pinturas no muros das igrejas eram esquematizadas através de símbolos, de cores e de plantas, no qual a figura do cristão passa a ser associada à hierarquia imperial e à grandiosidade de Zeus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. De forma geral, até o paleocristão afastou-se dos patrões, pois estava interessada na expressividade das emoções e temáticas das espiritualidades. Ou seja, naquela época, o imperador, somente ele era o maior de todos, mas com a conversão do império, no caso do imperador, do Constantino, ele mostrou que isso é diferente, que Deus é acima de tudo. Tá vendo como até naquela época, quem adorava Deus, quem levava a palavra de Deus também era perseguido, né? E nos nossos dias de hoje também, né? Como aquelas pessoas que querem falar sobre Deus e muitas das vezes outras pessoas leigas, ignorantes, né, também da palavra de Deus, fica menosprezando, fica falando bobagem. Aqui também são aquelas pessoas que vão fazer a pregação de falar da palavra de Deus dentro dos ônibus, né? Que muitas das vezes muitas pessoas não gostam, mas era assim que os
paleocristãos eram perseguidos. Não eram perseguidos como só falava, blasfemava, não. E sim, realmente iam para matar. O império determinou que era para matar. Por isso que eles se refugiavam nas catacumbas, certo? Então, isso faz parte da nossa arte também, porque envolve a catacumba. Então, as catacumbas foram encontrados bastantes símbolos, simbologias para estar representando aquela arte naquele momento, tá? Então, vamos aqui na página 11, tá bom? Na página 11, onde nós vamos falar sobre a arte bizantina. Ah, professor, o que é isso, arte bizantina? Será que é a minha bisa? Não, não é, não tem nada a ver com a bisa, não. Vamos lá, deixa eu fazer aqui uma breve leitura para vocês na página 11, tá? E aqui nós vamos falar sobre a arte cristã primitiva, que é a mesma do paleocristão, tá bom? Para a arte bizantina, a profunda influência da arte pode-se constatar a arte gótica em estilo posteriores, e era a primeira etapa de uma tradição que continuaria predominante através da Idade Média e até a arte renascença. E aqui foi bastante discutido, né, pela liberdade de expressão, onde cada uma da arte do cristianismo foram libertos, né? Eles passaram a ser reconhecidos. Então, chegaram em consenso no Império de que eles estavam sendo liberados para falar sobre as esculturas deles, né? No caso seria a palavra de Deus, levar os ensinamentos para as pessoas como prova de que Deus é o centro das atenções. O centro do universo é Deus. Eles sempre pregavam isso. Então não era o imperador, não era que o povo tinha que se curvar-se ao imperador, não, e sim a Deus, porque Deus é acima de tudo. Então eles transcreviam isso para as suas obras de arte, no qual também surgiu o mosaico. Como vocês podem estar observando, a maioria das igrejas eram feitas com pedrarias, né? As pedrarias eram pequenos pedaços de vidro que se tornavam nessa grande obra de arte, né? E sempre eram acentuados em cima do altar, tá? Em cima do altar. Mas aqui à frente nós vamos falar sobre a pintura, o mosaico, o afresco, que era aquela pintura ainda com a tela ou a escultura ainda molhada para fixar mais ainda a sua tinta, as esculturas, a literatura e a arquitetura são as principais expressões artísticas bizantinas. São que se exaltavam o acontecimento bíblico, a vida dos santos e a importância da fé, não é? E se nós tivermos fé, nós vamos ter o entendimento da passagem da Bíblia, certo? Mas, com isso, nós precisamos vivenciar a fé divina. Mas aqui à frente, nós vamos estar falando sobre a arte, que era a difusão da cidade. Constantino era a capital do Império Romano do Oriente. A arte cristã
é dividida em dois períodos. O primeiro era refazer-se da época em que o povo cristão era intolerado aos perseguidores do Império Romano, que era a fase não tão elaborada, que foi aquela fase que eu falei para vocês, que eles faziam suas orações dentro das catacumbas, tá? E eram feitas também nas paredes e tetos da catacumba. Então, eles faziam a sua obra de arte lá dentro. Tanto que em Roma ainda existe, sim, algumas catacumbas que lá está preservada como patrimônio histórico, tá? E que se um dia, nós precisamos ter fé, que um dia nós vamos visitar essas catacumbas, certo? Também não vamos longe não, olha só, não é uma catacumba, mas é um ossário que é uma igreja em Belém do Pará, tá? Que o nome dessa igreja é Catedral da Sé, tá? Fica ali próximo do Ver o Peso, fica para ali, para aqueles lados, na Cidade Velha. E lá tem um ossário. E nesse ossário tem algumas placas, tá? De mármore, que lá representa alguns símbolos, esses símbolos que nós acabamos de falar anteriormente. Não é dessa época, mas é uma réplica, é uma demonstração, né? Que lá pode ter alguns outros símbolos, não só um como eu presenciei, né? Pode ter outros símbolos, mas o que eu presenciei, que eu vi mesmo, vi a cores, nessa igreja, é uma igreja normal, porém, atrás da igreja tem esse ossário, e que é representado naquela época, tá? Nessa época que nós estamos estudando agora. E aqui também é o segundo momento é o período do cristianismo que passa a ser uma religião oficial. São construídos templos de acordo com decorados com mosaico. Como vocês podem estar observando, essa imagem aqui são pedrinhas, tá? Que vão se montando até formar uma imagem. E pinturas utilizadas como temas antigos do Novo Testamento, tá bom? E só para estar voltando aqui, nós vamos estar vendo a arquitetura, tá? Arquitetura medieval, né? Como vocês podem estar observando, aqui no fundo nós temos a cúpula, tá? Aqui em cima temos um arco e mais aqui um templo central, né? Onde tinha os arco triunfal, que são esses daqui, arco triunfal. A basílica é o nome dado às igrejas do templo cristão e que surgiram a partir de 313 com o Edipo de Milão. Constantino declarava-se neutro do Império Romano em relação ao credo religioso, concedendo a liberdade dos cultos dos cristãos. Ou seja, os cristãos foram liberados para fazer o seu culto dentro das basílicas, tá? E essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer outra dúvida vocês podem estar entrando em contato conosco e para estar sanando toda a dúvida de vocês, tá bom? Lembrando, não esqueçam de entregar os trabalhos, porque eu olhei o e-mail e vi poucos trabalhos lá, tá bom? Eu estou ansiosa para poder corrigir os trabalhos de vocês,
tá bom? Então, tenha uma ótima semana para todos e até semana que vem na nossa próxima aula, tá? Lembrando que a nossa aula vai ser sobre arte românica. Não esqueçam também de fazer o exercício na página 13. São apenas 1, 2, 3 questões, tá bom? Eu já fiz. Vocês sabem que o meu livro não vem respondido, né? Então eu tenho que ler, tenho que estudar mesmo, junto com vocês. E que logo estaremos juntos para tirar todas as nossas dúvidas e colocar em prática, porque vocês sabem que a arte é prática. A arte não é só leitura. Precisamos sim colocar em prática. E colocar em prática não é só desenhar. Colocar em prática é conhecer os lugares, conhecer os teatros, né? Que isso também estava no nosso projeto, só que infelizmente com essa pandemia toda não tivemos essa oportunidade, tá bom? Mas que em breve estaremos todo mundo juntos. Então, uma boa semana a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau!